Maria Facim Capelari e eu tenho 77 anos. Eu dou 45. E eu sou Cleci Facim Favaretto, tenho 76 anos. Sou do ano 1946. Demorou. Com certeza. 9 dias de ônibus. Chovia bastante, né? Nós paramos num hotel. Era tudo estrada de chão, né? Tudo Aquele tempo. estrada de chão. De ônibus e com as malas só. A mãe e o pai com 5 filhos. E a minha avó estava bem velhinha, junto também. Morar num rancho de capim. Nós ficamos 9 meses nesse rancho de capim, 10 meses, não sei, até que conseguiram fazer a estrada que vai para Cascavel e trazer madeira serrada de lá para a gente fazer a casa. Chegamos em Cascavel de noite já, quase de noite. E não tínhamos passagem para vir até Medianeira, sabe? Ou a gente pegava aquela estrada do parque lá, a estrada... Mas tinha, Maria, nós íamos para Medianeira. Sim, mas daí o ônibus se informou e ele podia passar. E daí nós passamos e viemos até a Medianeira. Ali em Medianeira tinha 3 casas. Uma era bem grandona, com bastante quarto, que quando chegava uma família, que vinha as famílias de fora... Não estava pronta ainda, Cleci, aquela casa. Estava. A República não tinha nem porta nem janela ainda. Sim, mas nós paramos num quarto da República, sim, até que meu pai ajeitou lá. Sim. A gente mora. Chamavam de República essa casa. Tinha muitos quartos. Cada família que chegava, daí eles davam um quarto para morar até que fosse estabelecer, instalar, né? Tinha casinhas mais pequenininhas das pessoas que vieram para trabalhar ali na cidade. Pois é, então era 3 casinhas, 3 casas. Não tinha nada. Só mato. Só mato. E nós tínhamos muito medo da onça, porque daí quando nós fomos morar no rancho, o pai e a mãe iam cortar a árvore, desmatar, né? E deixava nós dentro do rancho, nós e a nona. Aí, então, eles diziam que não era para sair para fora, porque a tigre pegava, né? E nós tínhamos medo. Daí a Maria olhou para fora e viu perto do rio, assim, um negócio meio amarelo que chacoalhava. Daí, então, a Maria disse, olha, lá tem a onça, porque a onça é amarela escura. Era uma samambaia que, com a sombra e o sol, ela mudava de cor, né? E daí nós pegamos todas as crianças, tudo. Eu peguei o mais pequeno, a Maria pegou Armando no colo e a Gerce foi atrás. E nós fomos correndo, tudo pulando pau para ir lá no pai, de medo que a onça vinha e derrubava o rancho. Aí a minha nona tinha saído, tinha subido para cima e ela estava voltando. Daí ela encontrou nós tudo assim assustado. Daí ela disse, o que foi? Daí nós contamos, olha, que tem a onça lá. Daí a nona desceu lá e disse, mas não tem onça. Daí ela foi lá e a Maria mostrou lá embaixo, ó. Daí a nona teve que ir lá tirar a folha de samambaia para mostrar que não era a onça. Era de capim, sabe? Tudo rodeado de pauzinho de palmito, assim, sabe? Tudo rodeado e coberto de capim. Coberto de com a folha de palmito. E aí, mais pra cá, tinha um rancho para nós fazer comida, mas daí meu pai fez só um coberto e uma corrente assim, ó. E aí umas pedras aqui embaixo, fazia comida ali, botava a panela ali para fazer comida. E o rancho era de chão, assim. Tinha tudo de chão. Uma divisão assim que o pai fez em cima, né? Com uma escadinha, nós íamos em cima, dormia em cima. Daí a nona e o pai e a mãe dormiam embaixo. E nós morávamos bem pertinho da sanga, porque meu pai, quando que comprou as 2 colônias de terra ali, beirando o asfalto... 3 ele comprou. Mas, enfim, essas 2 eram beirando o asfalto, né, que descia assim, uma atravessada nos fundos. Aí, bem quase no final das 2 colônias, tinha uma vertente de água, coisa mais linda. E meu pai fez ali, desmatou um pedacinho, bem pequenininho, cortou os matos ali, que nós fomos morar para pegar a água da sanga. Daí uns 10, 11 meses que nós estávamos no rancho. Eles carregaram as primeiras tábuas para fazer um pouco no rancho, nas costas. Desde dali onde que é a BR até lá embaixo, que dava uns 800 metros. Uma picada ainda. Picada porque não tinha estrada? Não. É que nem você entrar no Parque Nacional ali, e fazer um buraquinho lá no meio e vai morar. Pense isso. E
para ir na aula, eu e a Maria ia naquela estradinha que tinha mato até ali onde que é o... A Firmeza, acho. Não? Não, ali não, que era o Sangalete ali, sabe? Tá certo. Ali Era em cima mato. na avenida. Aí nós ia pra aula. E nós tínhamos medo de bicho. Daí, de cobra. Daí quando nós voltávamos, eu e a Maria, de tarde, às vezes eram os dias curtos, a gente tinha medo, né? Porque já começava a escurecer. Aí a gente escutava um assobio longe, era meu pai que vinha encontrar nós, porque ele sabia que nós tínhamos medo. Saía da roça, né? Coitado, ele trabalhava, ainda ia encontrar nós. Aí ele assobiava para nós não ficar com medo, né? Aí nós sabíamos que era o pai. Nós estudamos a nossa escolinha, era na igrejinha. Igrejinha Nossa Senhora Medianeira, eu não sei, você já eu acho que vai ver. Onde que é o Banco do Brasil agora. Ali. Tinha uma igrejinha de madeira ali e a professora dava aula para nós ali. O nome dela era Elza Brizoche. Nós aprendemos a catequese ali. E eu fiz a primeira comunhão com 6 anos para mostrar que tinha crianças aqui em Medianeira, porque a Maria também fez, para mostrar que tinha primeira comunhão, tinha padre, tinha, né? Então, com 6 anos, eu nem lembro direito. E logo em seguida veio as freiras, daí nós fomos para as freiras. No Colégio das Freiras. Aí eles fizeram um colégio para as freiras, eu acho que foi o governador do Lupião, E daí elas vieram ali, daí elas davam aula. Caderno, lápis. Só o caderno e o lápis. E o livro. E nós levávamos, era numa sacolinha de pano assim, com duas alcinhas assim, a gente levava assim para ir para aula. Não tinha? Não, era sofrido. Não tinha lápis de cor, não tinha caneta, essas coisas não tinha. Não tinha. Demorou para começar a ter. Sabe como é que foi? Tinha pouca gente para trabalhar. Aí quando que era para fazer a inauguração, estava tudo pronto, iam fazer a inauguração, não tinha gente. Aí o diretor, que era o seu, o Adair Tomazetto, ele foi lá em casa e disse, para o meu pai que era para me deixar, porque precisavam, que isso, que aquilo, e o meu pai não queria me deixar. Mas aí ele deixou e eu fui. Daí eu fui na primeira inauguração. Eu tenho o registro número 1. Número 1 do frigorífico. Ia de a pé também. Ia de a pé também, de bicicleta, de a pé. Ia para o frigorífico. Número 1, registro da Firmeza. E aí se deu a inauguração, deu 100 porcos naquela época. Mas nós estávamos só em 6 para trabalhar. Eram os homens, um que cuidava da caldeira, outro que cuidava do eletricidade, do negócio assim, e o resto que trabalhava ali dentro, na matança. Aí, mas foi certinho, foi matado, todo mundo fez o seu serviço, né? Era tirado o pelo assim, depenado, daí pendurado, e levava na câmara fria para o outro dia cortar a carne. Eu trabalhei 10, 12 meses só ali dentro da fábrica, aprendendo a fazer tudo, né? Aí depois eu fui trabalhar, vender os produtos. Numa outra salinha lá de cima, vender os produtos, que não tinha açougue quase, não tinha nada aqui. Então eu comecei a vender costelinha de porco, eu fazia, antes de subir, eu ia ensacar. Não sei se tu sabe o que é uma ensacadeira, que ensaca presunto, salame, mortadela, tudo as coisas assim, sabe? E eu ia lá porque eu tinha aprendido com o pessoal do Rio Grande, de um outro frigorífico que veio ali ensinar a gente, e eu que tinha aprendido. Então eu ia ensacar e depois quando eu terminava de ensacar, eu subia para vender. A gente falava ensacar, e ensacar até hoje. Ensacar mortadela, linguicinha, botar assim no funil a tripa e pisar numa máquina, entende? Essa máquina era a vácuo, e aí as meninas amarravam e penduravam. Ou a mortadela passava todos aqueles fios, sabe, que antigamente passavam. Agora não é assim, mas antigamente. Daí depois, quando eu fui para vender, eu vendia produtos, todos os produtos que eram feitos na Firmeza, eu que vendia. Até casar. Acho que até depois de casada ainda. Uhum. Bastante trabalhei. Na verdade, me aposentei com uns 15 anos de trabalho no frigorífico. Não, eu passei daí a administrar o açougue, né?
a fiambreria, nós chamávamos, fiambreria. Aí vendia de tudo, mas vendia não só para Medianeira, nós vendia para Foz do Iguaçu, para ali Cascavel, toda a região aqui a gente vendia. O pessoal vinha buscar lá, vinha buscar um quarto de boi inteiro, vinha buscar um filé inteiro de boi, vinha buscar uma costela, sabe? A costela inteira. A gente vendia para Foz do Iguaçu, no hotel lá. Eu vendia, toda semana eles vinham lá buscar. Eu já tinha encomenda, aí já guardava não sei quantas costelas, 7, 8, 9 costelas, aqueles quartos inteirinhos do boi, e eles lá cortavam e faziam o que eles queriam. É que entrou o José de la Páscoa como prefeito, e daí eles construíram umas quantas escolinhas assim no interior para crianças, onde que tinha mais criança, né? Daí eles construíram uma ali pertinho, aí na terra, encostada da terra do meu pai, e não tinha professora. Daí nós fizemos tipo um vestibular, um teste, não sei o quê, daí eu passei, daí eu fui como professora, mas a gente não tinha experiência. Daí eu fui adquirindo depois, que eu fiz curso em Foz do Iguaçu, né? Daí depois eu adquiri. Mas assim, era sofrido, porque tinha que puxar água do poço com uns 15 metros para as crianças tomar. Era uma poeira, que nossa, porque não tinha asfalto, né? Era uma poeira danada. Assim, as carteiras das crianças, era 3 crianças para cada carteira. Era primeiro, segundo, terceiro e quarta série, tudo misturado. Era bem sofrido. Mas eu licionei aí 7 anos. Depois eu casei e vim morar para cá. Mais ou menos, eu acho que eu tinha porque eu casei com 23 anos e eu licionei 7 anos, então eu tinha uns 16 anos por aí. Não tinha, a gente não podia estudar mais, porque não tinha. Não tinha. Eu fiz até a 5ª série. E depois da 5ª série, eu acho que uns 3 anos depois que começou a vir curso superior aqui. Ainda era de noite, daí para nós era difícil, porque longe, a pé, e assim, e o pai não queria que nós fosse de noite. Os alunos respeitavam muito as professoras, nossa, eu nunca vi. Hoje em dia não tem mais esse respeito como tinha antigamente. Era só para ver, e os pais também. Os pais, eles iam ver como que os alunos se comportavam, e eles não se comportavam bem, eles chamavam a atenção dos filhos. Era muito, muito legal. Eu tinha alunos que, nossa senhora, era muito respeitador, meu Deus. Aí eu lecionei 2 anos aqui também, nossa. Aqui embaixo. Aqui. Aí tinha, nossa, eu não conhecia ninguém quando cheguei ali. Aí chegou o pai dos alunos, 3 alunos, de bombacha, de chinelo, facão aqui assim. Meu Deus, eu fiquei assustada até. Bom dia, dona professora. Eu vim ver se os meus filhos estão se comportando aqui, porque se eles não se comportar, aí é comigo. Digo, não, senhor, eles são os melhores alunos que eu tenho, não tenho queixa nenhuma deles. Quando eu comecei, já vinha o irmão dela e ela. Aí depois veio, conforme for tendo idade, mais. Cada família tinha um monte de filho, tinha uns 10.